Aleluias. Só o Senhor é Deus. Glória a Jesus Cristo. Glória ao nosso Deus para todos sempre. Aleluia. Aleluias. Irmãos, culto não é um formalismo, muito menos reunião social. É um lugar onde vamos para ter comunhão com Deus. Então, por isso que precisamos quebrantar o coração para alcançar a comunhão com o Senhor, porque diz a palavra em Tiago 4 que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Salmo 92, vamos ler com atenção. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa, com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe e o louco não entende isto. Brotam os ímpios como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio, serei ungido com óleo fresco. A Bíblia aqui, que eu li, é versão revista e corrigida, um português bastante arcaico. Quando diz unicórnio, não é aquele bicho lendário. Para os judeus era um boi selvagem que tem chifres. Então é uma tradução um pouco imprópria esta que eu li. Diga glória a Jesus. Na Bíblia não tem nada de lendário. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Glória a Deus, Senhor amado, queremos ouvir-te. Meu Deus, nada queremos da carne. Se vivemos em espírito, queremos andar também em espírito. Senhor amado, as palavras que o Senhor nos tem dito, elas são espírito e vida. A carne para nada aproveita, o espírito vivifica. Opera, Senhor, com poder. Senhor, queremos receber o leite racional não falsificado. Queremos receber, meu Deus, a seiva da videira verdadeira. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, nós queremos receber o espírito da verdade e não o espírito do erro, como diz em 1 Coríntios 2. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Senhor, queremos a verdade revelada em Cristo Jesus. E para isso, meu Deus, nos humilhamos, porque reconhecemos que a sabedoria que vem do alto é que é mansa, pacífica, moderada, tratável, sem parcialidade, sem hipocrisia, cheia de bons frutos. Senhor amado, então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Pedimos-te, Senhor, ensina-nos os teus caminhos, em nome de Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. O Senhor está presente para abençoar, para endireitar, para corrigir, para exortar. Diga glória a Jesus. Aleluia. Nós acabamos de ler este salmo. É um salmo de ação de graças. É um salmo de gratidão. O Senhor leva muito em conta a gratidão, porque 1 Tessalonicenses 5 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O Senhor se agrada de um coração grato, agradecido. Colossenses 3 também diz: sede agradecidos. Irmãos, este salmo foi escrito por um desconhecido, não se sabe quem é o autor.
Irmãos, o nosso Deus, Ele olha para o coração, Ele contempla cada um de nós. Deus não é apenas o Deus dos famosos, Deus é o Senhor dos grandes e pequenos. Diz a palavra de Deus, irmãos, ali em Apocalipse capítulo 20, que perante o grande trono branco estarão grandes e pequenos para serem julgados. Muito profunda a expressão grandes e pequenos, porque quer dizer, tanto os entendidos, os sábios, os universitários, os doutores e mestres, quanto os operários, a classe proletária, os analfabetos, quanto quer dizer também os adultos e as crianças. As crianças serão julgadas. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta, diz o livro de Provérbios. Diga glória a Jesus, tirando apenas aquela idade da inocência que está cada vez mais em extinção. Fala no Brasil, misericórdia. Então, irmãos, é por isso que a criança precisa ser ensinada. Instrui o menino no caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer não se desviará dele, diz Provérbios 22:6. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor, diz o Salmo 34. Irmãos, este salmo é um salmo para ser usado no culto. No Velho Testamento, o culto era usualmente no dia de sábado. Hoje em dia, como diz em Romanos 14, não se faz mais acepção entre dias e dias. Julgamos iguais todos os dias, como diz Salmo 118:24. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então é um salmo para ser usado no culto. Repita comigo: Deus deve ser cultuado. Louvado seja Deus. Jesus disse ao diabo, Mateus 4:10, vai-te, Satanás, porque escrito está, só a teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Salmo 29, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e honra. Louvado seja Deus. Irmãos, o rei Davi nos Salmos sempre dizia assim que o seu desejo de estar com a grande congregação louvando a Deus. Existe gente que não quer ir em igreja nenhuma, quer ficar na sua própria casa e usa um argumento assim: eu sirvo a Deus na minha própria casa. Meu amado, isso não é de Deus, porque Jesus veio para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos, de João capítulo 11, e Deus deve ser cultuado no meio da congregação, no meio do povo. Diga glória a Jesus. No meio de todos é que devem ser publicados os louvores de Deus. E outra, Provérbios 18:1 diz assim: aquele que se separa, ele faz isso por egoísmo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, irmãos, é necessário estar no meio da congregação. Diga glória a Jesus. Eis que não retive os meus lábios perante a grande congregação. Ó Senhor, Tu o sabes, diz o Salmo de número 40. Diga glória a Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, então esse é um salmo de gratidão. Irmãos, adorar a Deus é um redirecionamento da vida, é uma mudança interior, é viver para adorar a Deus, é um coração agradecido, é um coração alegre, é um coração singelo, simples, puro. Diga glória a Jesus. Fruto de alguém que se alegra com o que Deus faz. Versículo 4: pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei com as obras das tuas mãos. Irmãos, o ser humano geralmente tem um coração complicado, e o Senhor quer que nós tenhamos um coração simples. O coração simples é aquele que enxerga o que Deus faz e se alegra nisto. Irmãos, um coração agradecido a Deus é um coração que enxerga o tamanho das obras de Deus. Versículo 5: quão grandes são, ó Senhor, as tuas obras. Irmãos, você só pode enxergar o tamanho das obras de Deus quem tem um coração sensível. Sabe por quê? Porque Deus é invisível e Deus faz as obras de forma invisível. Deus não toca a trombeta diante de si, porque Ele mesmo disse em Mateus 6, Deus encarnado em Jesus, que os fariseus, os hipócritas é que tocam trombeta diante de si. Deus não faz isso. Diga glória a Deus. Deus faz a obra no silêncio, nas caladas da noite,
As ocultas é que Deus trabalha, e Deus trabalha de forma maravilhosa. Irmãos, mas uma pessoa sensível consegue enxergar. Irmãos, uma pessoa sensível é aquela que não é ingrata, aquela que não é chata. Diga glória a Jesus. Aquela que não é reclamona. Irmãos, um coração agradecido é aquele que consegue enxergar os pensamentos de Deus por detrás das suas obras. Irmãos, enxergar a obra de Deus já é para um coração apto a isto. E enxergar os pensamentos de Deus por detrás das obras é mais profundo ainda. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras e quão profundos são os teus pensamentos. A obra que Deus faz e o pensamento é o que levou Deus a fazer. Então, irmãos, quem se exercita a ver o que Deus faz, depois consegue entender o porquê Deus fez. E consegue compreender um pouco da profundidade dos pensamentos de Deus. Fala para nós assim: Deus é grande. Irmãos, Deus está fazendo coisas maravilhosas. Teve gente hoje que apenas pôde contemplar que o dia foi meio cinzento, que não estava tão quente, que a política está ruim, que o comércio está parado, que não tem dinheiro, etc e tal. Outros, por sua vez, viram como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Deus é grande. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nessas fases assim do esfriamento do comércio, diga glória a Jesus. A gente encontra uns assim que dizem assim: pastor, está tudo parado. Deus não está parado. Nunca esteve e nunca vai estar. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, disse Jesus em João capítulo 5. Diga glória a Deus. Deus não dorme, diz o Salmo de número 121. Quão grandes são as tuas obras, ó Deus, e quão profundos são os teus pensamentos. Deus é perfeito, irmãos. Deus segue uma linha de ação. Irmãos, por isso que nós precisamos exercitar. Paulo disse em 1 Timóteo 4, exercita-te a ti mesmo em piedade. Mas nós precisamos exercitar a nossa percepção espiritual para ver o que Deus está fazendo nas nossas vidas, para nós conseguirmos enxergar a linha mestra da ação de Deus em nós. Diga glória a Jesus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, diz em Efésios 5. Então, irmãos, o Senhor quer que nós entendamos o propósito de Deus. Irmãos, o versículo 8 diz assim: mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Fala para o mundo do lado assim: Deus é grande. Acabamos de dizer que Deus é grande, vamos dizer de novo. Fala de novo assim para o irmão: Deus é grande. Sabe o que significa dizer que Deus é altíssimo? É muito mais alto do que os altos. Pastor, eu fiz mestrado. Meu amado, e Deus te fez. Você fez mestrado e Deus fez você. Quem que é maior? Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus tem todos os tesouros da sabedoria e ciência. Ele tem tudo, Ele é Deus, Ele é incompreensível, insondável, Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é transcendente. Diga glória a Jesus. O Senhor é maravilhoso, Ele é o Altíssimo para sempre. Repita comigo: a gratidão é otimista. Louvado seja Deus. Irmãos, quem escreveu este salmo era uma pessoa grata. Bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para anunciar de manhã a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Quer dizer, não era alguém que agradecia de vez em quando, era alguém que agradecia todas as manhãs e todas as noites. Alguém que vivia agradecendo a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, a gratidão é otimista. Irmãos, o espírito deste mundo é um espírito ruim, é um espírito crítico. Irmãos, no mundo é assim: um é pintor e 1000 são críticos. Um canta, 3000 criticam. Fazem misericórdia. No mundo é assim: pouquíssimos fazem e todos reclamam.
Mas no reino de Deus não pode ser assim. O Senhor quer nos livrar desta má influência deste mundo. O Senhor quer nos dar um coração agradecido, um coração grato. Sempre temos motivos para bendizer. A gratidão é esperançosa, enxerga as coisas boas da vida, enxerga as coisas divinas da vida. Repita comigo: a gratidão dissipa o mau gênio. O mau gênio é obra da carne. Diga glória a Jesus. Mas o Senhor sempre me faz falar sobre isso, porque o Senhor já operou em minha vida e já me libertou do mau gênio em grande parte, mas eu ainda luto contra isso até hoje. Mas graças a Deus a obra, digamos assim, já foi 90%. Diga glória a Jesus. Sabe, irmãos, aquela tendência assim de sempre: ai, tão bom, tá tão bom esse almoço, né? Eu achei meio salgado. Esse churrasco estava ótimo, eu achei a carne meio dura. Macarronada tá boa, né? Achei o macarrão assim meio maçudo. Faz misericórdia. Não, mas a salada de frutas estava boa, eu achei aguada. Faz misericórdia. Irmãos, o nosso Deus é maravilhoso. O Senhor quer um coração agradecido. Diga glória a Jesus. O Senhor quer nos livrar deste mau gênio. Olha para o irmão e diz assim: viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, a gratidão. Irmãos, mas existem formas. Irmãos, a palavra de Deus ensina as formas. Como que você vai vencer o mau gênio? Comece a agradecer. Diga glória a Jesus. Vai pegar o ônibus, tem uns 500 lá dentro. Glória a Deus. Quanta gente para evangelizar. Diga glória a Jesus. Maravilha. O trânsito está horroroso, que oportunidade de broio para ir intercedendo, já que vai demorar, né? Diga glória a Deus, irmãos. Então a gratidão dissipa o bom gênio, o espírito dissipa o mau gênio. Gratidão dissipa o espírito ruim, o espírito luxento, o espírito enjoado, insaciável, voluntarioso. Fala assim: misericórdia. Sabe o que é voluntarioso? É cheio de vontade. Tão bonito isso, né? Ah, eu preferia assim. Não, mas esse é bom. Ah, mas eu já vi um outro. Faz misericórdia. Irmãos, e o ser humano é assim, e o Senhor quer nos libertar disso. E como que se liberta disso? Sendo grato ao Senhor. Graças a Deus. Fala para assim: graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Repita comigo: a adoração traz a ação de Deus que lava a nossa alma. Irmãos, o Salmo diz assim: bom é render graças ao Senhor. Então, é bom, é saudável, é edificante, faz bem. Então amanhã você vai acordar e vai dizer assim: graças a Deus, não tenho um centavo no bolso. Graças a Deus. Diga glória a Jesus. Que bênção, porque Deus é rico. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, a adoração ela lava a alma. Quando você começa a adorar, irmãos, o Senhor se faz presente. E Deus é luz, e a luz dissipa as trevas. E diz a palavra ali em Malaquias 3 que ele vem como o fogo do ourives e o sabão dos lavandeiros. Você começa a adorar a Deus, e Deus vem com uma escova assim, escovando. Diga glória a Jesus. Chega Deus e os anjos com vassouras, fazer uma faxina. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a adoração atrai a boa vontade de Deus para conosco. Os anjos cantaram ali no Evangelho de Lucas para os pastores do campo: glória a Deus nas maiores alturas, boa vontade de Deus para com os homens. Diga glória a Jesus. A adoração atrai a boa vontade de Deus. Irmãos, diz o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 2, que os magos vieram do Oriente para adorar Jesus. Tem gente aqui que viajaria 2.000 quilômetros para pedir a Jesus. Eles viajaram para adorar. Diga glória a Deus. Porque tem gente aqui que, se tem doença, e dissesse: ah, mas lá em Manaus
tem um homem com dom de cura, a pessoa ia. Agora, se fosse para ir a Manaus só para adorar a Jesus, diga glória a Deus, já não seriam muitos. Diga glória a Jesus. Irmãos, adorar a Deus. Repita comigo, adorar a Deus é uma virtude. Bom é render graças. Isso é louvável diante de Deus. Isso atrai a graça de Deus para conosco. Então, irmãos, e sede não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes de Tiago 1. Vamos sair daqui hoje, irmãos, neste coraçãozinho de adorar a Deus, adorar ao Senhor. Irmãos, tem gente que ora e fica meia hora orando, pedindo e não recebe. Se a pessoa ficasse meia hora adorando a Deus, ela recebia até o que não pediu. Diga glória a Jesus. Porque quando a pessoa adora a Deus, Deus se mostra favorável. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, entre casal, entre marido e mulher, existe assim uma coisa muito esquisita, que é mundana, terrena e até diabólica. É que assim, é uma reclamação mútua. É raríssimo você encontrar marido ou mulher que elogiem o outro. Porque mesmo quando elogia, já dá uma pontinha, assim, de uma farpinha. Nós em misericórdia. Quer dizer assim, nunca está satisfeito. Se você fosse solteirão, meu filho, daí você ia ver que era bom, viu? Fala assim, misericórdia. Solteirão, chato, esquisito, estrambótico. Fala assim, misericórdia. Irmãos, então, adorar a Deus também nisto. Glorificar a Deus. Graças a Deus pela minha mulher. Teve gente que só de ouvir isso tem até um arrepio. Fala para nós assim, graças a Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. E as mulheres, né? Graças a Deus pelo meu marido. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está mexendo. Seu casamento está ruim, sabe por quê? Porque você não adora a Deus. Começa a dizer assim, graças a Deus pelo meu casamento, que tudo vai mudar. Enquanto você reclama, só piora. Diga glória a Jesus. Comece a dizer assim todo dia, graças a Deus que eu não sou solteiro. Diga glória a Jesus. E o Senhor já vai fazer uma obra tremenda. Dê uma salva de palmas a Jesus novamente. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Aleluia. De manhã anuncia-se a bondade de Deus. Por quê? Graças a Deus que nos deu mais um dia. De noite anuncia-se a fidelidade de Deus. Sabe por quê? Graças a Deus que esteve conosco em mais um dia. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, isso aqui ensina que Deus deve ser adorado todos os dias, pela manhã e à noite. O dia começa com adoração e termina com adoração, como no tabernáculo de Moisés, como no templo de Salomão, que os sacrifícios eram incessantes. Hebreus 13:15, por meio de Jesus, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Sempre, fala para nós assim, sempre. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, nos céus também tem louvor incessante. Glória a Jesus. Salmo 19 diz assim, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra conhecimento a outra noite. Irmãos, a adoração a Deus tem que ser uma adoração inteligente, racional, de alguém assim que entendeu a forma de Deus fazer as coisas e glorifica o Senhor. Diga glória a Jesus.
A pessoa perdeu o emprego, ficou um pouco desempregada, entendeu que nisso o Senhor queria livrar de soberba, queria livrar de apego ao dinheiro. A pessoa percebeu que naquele emprego ela estava se desvirtuando, se afastando do Senhor, e passou o aperto, mas não passou a necessidade, porque já o Senhor abriu outra porta, e uma outra porta que a pessoa assim baixou a bola, falou assim, misericórdia. Daí a pessoa entendeu isso e disse, graças a Deus, glorificado seja o Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, versículo 6, vamos ler todos juntos? O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isto. Irmãos, quem não atenta para as obras de Deus, para as obras eternas e infinitas de Deus, a Bíblia chama de homem brutal, chama de homem louco. Pode ter mestrado, doutorado, PhD, pode ter diploma, pode ter cultura, pode ter o que for. Se não crê em Deus e se não reconhece as obras de Deus, é uma absoluta brutalidade. É insanidade. Diga glória a Jesus. Porque Deus é maravilhoso. Quer dizer, achar-se tão entendido e não enxergar o infinito e o óbvio. Irmãos, por isso que a palavra do Senhor chama de brutalidade. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o Salmo fala ali, sobre o saltério, um instrumento de 2 cordas, e sobre a harpa com um som solene, louvarei a Deus. Tem muita coisa envolvida nisso aí, irmãos. Em primeiro lugar, som solene. A adoração a Deus nunca pode ser vulgar, chula, pegar assim música em tom mundano e colocar assim em ritmo vulgar e por dentro da igreja. Não, está aqui, som solene. Irmãos, a adoração a Deus sempre é formal, nunca é informal. Tem gente que diz, a igreja é a casa do Pai, então fica à vontade. No céu, meu amado, nem os serafins se atrevem a tanto. Eles têm asas nos rostos para não verem a glória de Deus. Diz em Isaías capítulo 6. E o céu é cheio de formalidade. Diga glória a Jesus. Ninguém é casa do Pai, mas não é desse jeito jamais. Então, irmãos, sempre a adoração a Deus é solene. Diga glória a Jesus. E outra coisa, irmãos, o Salmo fala de louvor, música, e depois fala do homem brutal. Mas aqui tem um aspecto muito profundo da palavra de Deus que costuma-se não atentar. Repita comigo: Deus gosta, Deus ama as pessoas que têm coração sensível. Irmãos, eu já conheci assim pessoas que não gostam de música. Só que, olhando assim com olhos frios, é uma brutalidade isto. Porque Deus gosta de música. Diga glória a Jesus. No céu tem música. Todos os servos de Deus que foram cheios do Espírito Santo cantaram. Foi Ana, mãe do profeta Samuel, foi Maria, mãe de Jesus, foi Zacarias, pai de João Batista, foi Débora, profetisa em Israel. Os cânticos, na exultação do Espírito Santo. Em Israel tinha uma tribo só para os músicos, que eram os levitas do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, outra coisa, ontem na reunião com os novos presbíteros e diáconos, até meditamos sobre isto. Irmãos, principalmente aqui no Brasil, existe assim uma natural preguiça predominante para estudar, para ler e para se desenvolver nestes assuntos de Deus, nesses assuntos assim artísticos e espirituais. Diga glória a Jesus. Por exemplo, aqui no Brasil, pouquíssima gente gosta de poesia. Você acha que poesia é uma coisa tão boba? E Deus gosta. A Bíblia é cheia de poesia do começo ao fim. Irmãos, tem um livro na Bíblia que é só poesia, que é o livro de Salmos, que eram poesias cantadas. Tem outro livro na Bíblia que é o livro de Lamentações, Jeremias, escrito inteirinho em forma de poesia, em forma assim alfabética ainda, de A a Z.
no original hebraico. Diga glória a Jesus. Fora, irmãos, tem crente que não gosta de ler, não lê nem a Bíblia. Todos os servos de Deus eram escritores. Isaías, Jeremias, Amós, que era boiadeiro, escreveu um livro. Pedro, que era pescador, escreveu 2. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Então, irmãos, um coração agradecido é uma alma sensível a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, um dos jornais mais vendidos em Curitiba é a Tribuna. Fala assim, misericórdia. Quando você lê assim, o homem brutal, o homem louco, não entende isso, eu já lembro da Tribuna. Jesus Cristo amado. Fala assim, misericórdia. Só por isso você vê assim, o nível da coisa. Mas, irmãos, uma pessoa que compra um jornal daquele não consegue discernir as obras de Deus. Jamais. Impossível. Irmãos, uma pessoa grosseira não consegue discernir as obras de Deus. Sabe assim, um grosso natural, estúpido, grosso com a mãe, grosso com a mulher, grosso com os filhos, não consegue discernir as obras de Deus, porque Deus não tem servos grosseiros. Diga glória a Jesus. Você lê os servos da palavra de Deus, eram tão educados? O Daniel era o mais educado de todos ali na corte da Babilônia. Irmãos, o José era tão educado que saiu da prisão para ser governador. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor quer nos despertar para estas coisas. Diga glória a Jesus. Por exemplo, irmãos, nós temos que lutar contra as coisas naturais da nossa origem. Paulo disse a Tito, um próprio profeta deles, dos cretenses, disse assim, os cretenses são bestas ruins e ventres preguiçosos. Eu falo assim, misericórdia. Quer dizer, é uma característica normal do povo. Irmãos, característica normal do brasileiro assim, é um descuido absoluto, não gosta de estudar, não gosta de ler, gosta de levar tudo assim, de qualquer jeito. Irmãos, isso, e tem que ser combatido isto, em nome de Jesus. Mas a palavra de Deus fala de tudo. O livro de Salmos foi escrito por músicos de Deus. O homem segundo o coração de Deus não era apenas rei e guerreiro, ele era músico, poeta, compositor e escritor. Diga glória a Jesus. Era alguém que não só sabia lutar, como era alguém com alma artística, da parte de Deus. Irmãos, o profeta Eliseu, para ele entrar em unção, em inspiração profética, ele chamava os músicos, como diz ali em 2 Reis capítulo 3, que quando os músicos começavam a tanger os seus instrumentos, ele se elevava em espírito e começava a profetizar da parte do Senhor. Quando o rei Saul encontrou uma congregação de profetas profetizando, como que estavam esses profetas? Com os instrumentos de música. Diz ali 1 Samuel capítulo 10. Diga glória a Jesus. Todos eles glorificando a Deus. Mas, por exemplo, o povo europeu, eles são estudiosos. Lá eles começam a estudar música desde criança e estudam para valer, são músicos de verdade. Irmãos, aqui no Brasil é tudo meia boca. Fala assim, misericórdia. Fala para nós assim, tem que estudar. Diga glória a Jesus. Meu amado, você acha que o rei Davi era um músico meia boca? Se fosse, não saía nada do rei Saul, era capaz de ser um pouco de raiva ainda. Músico ruim. Mas em misericórdia. Irmãos, é impossível ter unção e ser desafinado. Porque a pessoa desafinada assim, ela irrita os ouvidos do outro. Diga glória a Jesus. Mas tem que estudar. Ah, pastor, eu estudei 2 semanas de violão. Mas em misericórdia. Vai criar vergonha? Diga glória a Jesus. Mas tudo isso está envolvido na obra de Deus. Diga glória a Deus. Irmãos, também ontem o Senhor nos fez lembrar ali na hora da reunião dos presbíteros e diáconos, irmãos, o seguinte. Aqui na igreja, quando na pregação assim é insistido que o crente tem que ler a Bíblia e o crente tem que saber a Bíblia,
Muitas vezes, irmãos, eu sinto uma resistência, assim, da maior parte do auditório, como que dizendo assim, é porque o pastor, ele tem facilidade para decorar as coisas, então ele quer que todo mundo seja que nem ele. Eu não consigo. Eu leio e não entendo assim nada. Eu não consigo. Fala assim, misericórdia. Irmãos, não é porque o pastor tem cabeça boa. Não, é porque a Bíblia diz. Tem que ler, ele tem que saber, ele tem que decorar. Escondido no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Diga glória a Jesus. Irmãos, o livro de Deuteronômio é um livro inteirinho exortando a guardar a lei no coração, a saber de cor, a falar, andando pelo caminho, assentando, levantando e pôr nos umbrais da porta, e ser testeira no meio dos olhos. Irmãos, e Jesus, as 3 vezes na tentação do deserto que ele disse, está escrito, ele pegou versículos do livro de Deuteronômio, ele sabia de cor. Diga glória a Jesus. Irmãos, e lembramos ontem ali na reunião o seguinte: as mulheres no passado não eram admitidas nas escolas para estudar, eram só os homens. Então as mulheres não tinham estudo. Meu amado, se você abrir lá em 1 Samuel capítulo 2, Ana, que foi mãe do profeta Samuel, quando nasceu a criança, ela foi cheia do Espírito Santo e cantou. Leia depois 1 Samuel capítulo 2. Irmãos, um cântico maravilhoso, profundo, poético, culto, inteligente, espiritualíssimo, de alguém que conhecia textos bíblicos e conseguiu compilar e juntar e colocar tudo numa ordem assim. E o rei Davi depois, para escrever o Salmo 18, em um outro salmo, ele tirou ideias daquele cântico de Ana, mãe do profeta Samuel, que era uma pessoa sem estudo. Diga glória a Jesus. Mas sabia de cor a palavra de Deus. Irmãos, Maria, a que foi mãe de Jesus, depois você lê o cântico dela em Lucas capítulo 1, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou na baixeza da sua serva, pois eis que todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois grandes coisas me fez o Todo-Poderoso, e santo é o seu nome, pois depôs dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, despediu vazios os ricos, e fez abundar os pobres. Diga glória a Jesus, porque se lembrou da sua beneficência, do seu pacto que fez com Abraão. E continua ali o cântico de alguém que sabia a palavra de Deus, que sabia os salmos, porque ela emprestou umas palavras do livro de Salmos. Irmãos, ela era uma mulher pobre, que quando foi apresentar a criança no templo, ofereceu 2 rolinhas, que era a oferta dos pobres. Ela sabia a Bíblia de cor. Diga glória a Jesus. Então não é o pastor que tem cabeça para decorar uns versículos, quer que todo mundo seja igual a ele. Não, os servos de Deus do passado também eram assim. Falam assim, viu? Até os pobres e os humildes eram assim, sabiam a Bíblia. Diga glória a Jesus. Já falei várias vezes para os irmãos, de um irmão que eu já conheci, que já está com o Senhor, era analfabeto e sabia a Bíblia de cor. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, este salmo fala de um coração agradecido, um coração grato, um coração que louva a Deus, um coração que louva a Deus através da música, através da adoração, um coração que entoa a Deus as palavras de forma poética, um coração sensível, uma alma sensível, uma alma que não se embruteceu. Repita comigo: este mundo quer embrutecer a nossa alma. Irmãos, várias vezes aqui nesta igreja foi pregado contra a televisão. Não contra o aparelho de televisão, porque ele não faz nada, é o que passa nele. Diga glória a Jesus. Porque são emissoras mundanas, profanas, que é só um show de sensualidade e de baixaria. Irmãos, uma pessoa que quer ser espiritual não perde tempo na frente da televisão. Pastor, só assista o noticiário. Compra um jornal, uma revista decente, por favor, não compra a tribuna. Faz misericórdia. Leia, exercite o intelecto para ler um pouco. Diga glória a Jesus. Leia a Bíblia primeiro, por favor. Então fica 2 horas lendo o jornal, daí dorme depois. Faz misericórdia. Irmãos, televisão é um meio de massificação e é um meio de emburrecimento. Porque a pessoa não pensa, ela só absorve aquela baixaria.
Então, qualquer pessoa que queira receber um pouco de Deus, não pode perder tempo na frente daquele aparelho. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Meu amado, se você quer ter conhecimento de Deus, ter uma alma sensível, ter uma alma poética e profética, e se você quer ter assim, uma alma musical de Deus, não é na frente da televisão. Jamais. Não tem como. Impossível. Diga glória a Jesus. Beethoven jamais comporia sua sinfonia se ele ficasse plantado na frente da televisão assistindo novela. Fazia misericórdia. Irmãos, além do que aquilo é subcultura, por favor. Meu amado irmão, aqueles programas lá, Casa dos Artistas, Jesus bendito. Irmãos, e mesmo falando isso, tem gente dessa igreja que perde tempo assistindo novela. Fala assim, pelo amor de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, você acha que se esse escritor do Salmo 92, se ele assistisse novela das 6, das 7, das 8 e das 10, se elas têm, você acha que ele escreveu o Salmo 92? Você acha? Se Davi fosse assistir novela, a gente estava sem um livro de Salmo na Bíblia. Mas em misericórdia. Ou estava pela metade. Diga glória a Jesus. Irmãos, então o Senhor, irmãos, está ali, ó, o homem brutal, o louco, não entende isto. Repita comigo, o Senhor tem para nós coisas mais elevadas. Diga glória a Jesus. Coisas mais profundas. Mesmo da inveja de assistir televisão, enxergue as obras de Deus, as grandezas do Senhor. Diga glória a Jesus. Meu amado, quem assiste televisão fica com a mente assim saturada daquilo, irmãos, e não consegue entender as coisas espirituais. Irmãos, a mente assim está incapacitada. Irmãos, eu estava lendo os comentários sobre o que significava para os judeus o homem brutal. Ouça isso. Pessoa gananciosa, uma pessoa sensual. Irmãos, uma pessoa sensual não tem uma alma sensível nunca, tem uma alma grosseira. Gente que só fica olhando para os quadris femininos. Por favor, você não tem nada melhor para olhar, não? Faz misericórdia. Irmãos, olhos de adultério, como diz ali na Epístola de Pedro. Irmãos, e isso está assim tão enraizado nessa geração brasileira. Fala assim, misericórdia. Ninguém vai ser espiritual sendo sensual, diz o livro de Judas. Diga glória a Jesus. Precisa ser liberto. E minha amada irmã, se você deixa o seu marido plantado na frente do televisor, ele está se alimentando de sensualidade, porque a televisão até para fazer propaganda de palito de dente, precisa pôr uma mulher nua. Fazer misericórdia. Até para fazer propaganda de chinelo de dedo. Fazer misericórdia. Irmãos, é homem brutal. Não entende. Não tem como compreender. Daí depois fica de mau gênio, fica reclamando de tudo, fica ruim, fica doente. Irmãos, os irmãos sabiam que adorar a Deus traz até saúde física? Bom é render graças ao Senhor. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós vamos continuar um pouquinho esta meditação. Diga glória a Deus, porque o Senhor está presente, Ele está conosco. Ele tem para nós um caminho bem mais alto, mais profundo e mais santo. Diga glória a Deus. Irmãos, eu estava vendo um comentário diretamente do hebraico, que diz que no original, esta expressão, o homem brutal, literalmente no hebraico significa o homem porco. Fazem misericórdia. Literalmente é isso. Irmãos, também significa o seguinte: uma pessoa grosseira, uma pessoa assim, naturalmente mal educada e meio suja, meio porcalhona, não pode ser espiritual. Meu amado irmão, homem, se você é relaxado,
Chega em casa, já tira o sapato na porta e é meio no corredor. E vai largando tudo. Sabe quando você vai ser profeta de Deus? Nunca! Porque Deus não dá dom para esse tipo de gente. Mas em misericórdia. Diga glória a Deus. Tem uns malucos que já estão assim. Diga glória a Jesus. Mas o Senhor quer nos trabalhar o nosso interior. O Senhor quer que nós tenhamos uma alma sensível. Irmãos, e alma sensível não é nem alma afetada, nem alma fresca, nem alma afeminada. Jamais. O rei Davi era músico, compositor e guerreiro. Homem de guerra, homem de batalhas. Saul feriu milhares, mas Davi feriu 10 milhares. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Era músico, mas derrubava o Golias. Diga glória a Jesus. Dá mais uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Da canta rabahariaste, engrandecido seja. Bom é render graças ao Senhor. Louvado seja, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha, não há nele injustiça. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Glória a Jesus. Engrandecido seja o Senhor. Irmãos, aqui o homem brutal é homem violento. Uma pessoa assim, com rompantes de violência, não pode ser cheio do Espírito Santo, jamais. O fruto do Espírito é mansidão, domínio próprio. Uma pessoa vingativa não pode ter conhecimento de Deus. Irmãos, e como foi dito ali já, uma pessoa gananciosa, gente que fica pensando em dinheiro, não pode ter a bênção de Deus, não pode ter um coração grato. Senhor, então nós queremos ser praticantes da palavra. Senhor, se alguém aqui percebeu dentro de si alguma dessas características ruins, então nós queremos ser transformados. Então, Senhor, o Senhor opera com o teu poder. E nós fazemos, Senhor, a nossa parte. E a nossa parte, Senhor amado, é agradecer. A partir de hoje, meu Deus, queremos ser mais agradecidos do que nunca. Meu Deus, nós queremos enxergar as maravilhas de Deus, contemplar as obras do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus.